Seja muito bem-vindo ao nosso canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos de correções de redações do estilo Enem. Hoje a gente tem mais um exemplo disso e se você também quer participar dessas correções, receber comentários e um plano para você melhorar os seus pontos na redação, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É rápido, é gratuito e é muito simples. Então participa também que vai ser um prazer poder te ajudar. Hoje a gente tem uma redação de uma pessoa que não quis se identificar, nem a cidade, mas que é do terceiro ano e traz como tema a questão do lixo para a sociedade, a questão do lixo e os impactos do lixo para o meio ambiente. Então vamos dar uma lida e depois a gente faz os comentários relacionados ao texto. A natureza pode prover todas as necessidades do homem, exceto a ignorância. De maneira análoga ao pensamento de Mahatma Gandhi, o meio ambiente sofre com o não poder com o que não pode suprir o consumismo, a aquisição desnecessária de produtos que resulta na saturação de dejetos sem tratamento em áreas continentais e hidrográficas. Posto isso, procura-se entender de que maneira as questões econômicas e o individualismo contribuem para a persistência dos impactos do lixo no meio ambiente. Sob esse viés, convém analisar a influência econômica sobre a poluição ambiental. Estima-se que 80% do lixo encontrado no mar seja oriundo das atividades ligadas à economia. É notório que as empresas, em sua maioria, procuram lucrar a qualquer custo, preocupando-se minimamente com as consequências geradas pela indústria. Assim, o anseio exacerbado por lucro das grandes empresas, atrelado ao descuidado com o meio ambiente, são impulsionadores do impasse. Ademais, outro fator a salientar é o individualismo. Bauman, sociólogo polonês, afirmou que a sociedade é marcada por relações voláteis, sem a preocupação com o coletivo. A poluição surge de um comportamento individualista marcado pela falta de empatia com os funcionários da coleta do lixo, com os habitantes locais e com a própria natureza. Desse modo, além de agravar os impactos ambientais, tais ações podem acarretar outras consequências, como doenças, alagamentos de ruas e desconforto da população. Portanto, atitudes são necessárias para alterar essa realidade. Sugere-se que o governo federal, na figura do Ministério do Meio Ambiente, invista em universidades para que pesquisas científicas possam definir o destino de materiais não recicláveis de modo que o meio ambiente não seja afetado e, paralelamente, promova a conscientização da população em relação à reciclagem. Com isso, espera-se que a população e o acúmulo de lixo diminuam, assim como os impactos causados por eles. Agora vamos lá para a nossa página para ver que comentários eu pontuei sobre esse texto. Aqui na introdução, eu só tenho um comentário para fazer. Impecável. Eu não tenho o que pontuar, eu achei que você trouxe a contextualização a partir de uma citação de Gandhi, linkou por que isso é importante para o tema, exibiu sua tese, mostrou do que você vai tratar, você seguiu exatamente o que tem que ser feito. Então, eu só tenho um comentário. Impecável. Eu pontuei aí só a questões econômicas e individualismo para me nortear sobre o que você vai tratar ao longo do seu texto. Então, eu não tenho absolutamente nenhum questionamento ou pontuação, então fica para quem estiver assistindo você olhar para essa introdução e enxergar um norte. Você vê que ela traz uma contextualização, ela faz a relação dessa contextualização com o tema que ela está tratando e ela apresenta a sua tese mostrando os dois problemas que ela vai tratar ao longo do texto. Parabéns, você mandou muito bem. Vamos ver então o primeiro parágrafo de argumentação e ver o que eu pontuei. Sobre esse viés, e aí eu coloquei esse vermelhinho aí só para fazer uma sugestão de que talvez você pudesse colocar um outro conectivo para você iniciar. Não fazer uma relação tão... uma referência assim... Sobre esse viés, eu não acho que seja tão forte para você iniciar um parágrafo. Eu acho que ele tem mais cara de um conectivo que você usa entre períodos, não entre parágrafos. Você poderia ter colocado um primeiramente, que eu acho que seria pertinente, não faria mal. Mas é só um comentário, não está errado não. Convém analisar a influência econômica sobre a poluição ambiental. E aí eu acho que faltou você iniciar esse segundo período com um conectivo. Nesse cenário, estima-se que, entende? Não economize nos conectivos, use-os de maneira abundante. Estima-se que 80% do lixo encontrado no mar seja oriundo de atividades ligadas à economia. Qual a fonte dessa informação? De onde você tirou esse ponto? De onde você tirou esse dado?
todo dado, toda pesquisa que você coloca, você tem que trazer qual é a entidade, qual é a origem daquela informação junto do ano de referência. Você não vai pegar um dado de 1930 para falar de uma contextualização de um problema de 2020. Então, assim, você precisa contextualizar sempre tudo que você levanta com a origem daquela informação e, na melhor das hipóteses, colocar o ano também. Então, faltou a fonte dessa informação. É notório que as empresas, e você mais uma vez não começa com conectivo, é notório que as empresas, em sua maioria, procuram lucrar a qualquer custo. E aí, antes de eu continuar, eu acho que você tá usando termos muito informais. Procuram, não é procuram, eles não olham, ficam procurando, eles visam, eles objetivam, eles almejam. Tem outros termos mais técnicos e mais formais que você pode usar para substituir o procuram. Lembra que toda vez que você for colocar alguma coisa na sua redação, ela tem que ser interpretada literalmente, denotativamente, exatamente o que ela significa. Eles não procuram no sentido de olhar e procurar mesmo. Eles almejam, é uma meta que eles têm. Lucrar a qualquer custo também é uma expressão informal. Você poderia ter colocado, eles visam lucrar ou se beneficiar de maneira negligente com as consequências, entende? Uma forma mais delicada de você colocar e mais formal também. Preocupando-se, e aí de novo, eu não acho que você seja a palavra ideal, você poderia ter colocado, que nem eu acabei de falar, o negligenciando, tendo uma atitude, enfim, um outro termo que pudesse dar esse aspecto mais formal. Me negligenciando minimamente com as consequências geradas pela indústria. Assim, um anseio exacerbado por lucro das grandes empresas, aí está sublinhado, você deu uma repetida aí, vamos ficar atento à repetição de termos, atrelado ao descuidado com o meio ambiente, aí eu acho que essa palavra está errada, eu até nem pontuei, mas aí vamos prestar atenção também à ortografia, atrelado ao descuido com o meio ambiente, não descuidado, são impulsionadores do impasse. Beleza, eu acho que assim, você trouxe um repertório externo muito fraco, que nem eu pontuei. Onde está seu repertório externo? Utilize mais conectivos. Os conectivos eu já falei. Agora, essa questão do repertório externo ela é muito importante, porque o repertório externo ele vai ter duas funções muito importantes. Ele vai mostrar que você domina esse assunto e você vai trazer outros pontos outras áreas do conhecimento para embasar aquilo que você está dizendo, e ele também vai trazer a discussão para a sua realidade. Para a realidade, não vai ficar simplesmente no plano teórico. Você vai dizer por que aquilo, dentro do cenário da realidade, do cotidiano, é um tema relevante. E isso faltou no seu argumento, e eu acho que isso perde um pouco de força. Somado ao fato que você trouxe uma informação de 80% do lixo, você não trouxe a fonte disso, então isso ficou uma coisa muito solta, de onde você tirou essa informação. E também eu achei que você poderia ter explorado as consequências, explorado a conclusão de uma maneira que você conseguisse encontrar um ponto assim, um pouco mais objetivo, um pouco mais claro, até para te facilitar na hora de fazer a sua proposta. Porque se a proposta está relacionada às raízes ou à atenuação de uma consequência, se você explorar a causa ou a consequência, fica muito mais fácil para você fazer a proposta. Isso é uma dica. Então, eu achei que você poderia ter explorado mais esse finalzinho do seu argumento, que eu acho que ele ficaria um argumento muito melhor. Mas vamos para o segundo parágrafo de argumentação, continuar essa análise. Ademais, outro fator a salientar é o individualismo. De novo, o conectivo. Isso porque, ou nesse sentido, o filósofo Bauman, sociólogo polonês, afirmou que a sociedade é marcada pelas relações voláteis, sem a preocupação com o coletivo. Nessa lógica, de novo, um outro conectivo que você poderia ter. A poluição surge de um comportamento individualista marcado pela falta de empatia com os funcionários da coleta do lixo, com os habitantes locais e com a própria natureza. Desse modo, além de agravar os impactos, busque trazer a discussão para um plano mais realista, ou seja, você traz essa coisa dos funcionários da coleta, dos habitantes locais, da própria natureza, mas isso é uma coisa de certa maneira muito vaga. Eu preciso que você me traga um problema concreto. Eu entendi isso realmente que você falou, faz sentido. Só que eu sinto a necessidade de você trazer isso para uma esfera um pouco mais concreta, um pouco mais exemplificada em relação à realidade. Então, se você está dizendo que isso tem um impacto no dia a dia, você falar sobre coleta de lixo, habitantes locais, própria natureza, eu acho que
não está errado, mas fica uma coisa mais fraca do que se você trouxesse um dado concreto, você falasse de um problema. Será que você não conseguiria encontrar? Não existe uma reportagem, um dado, uma informação, uma pesquisa, enfim, uma matéria, um documentário que trate dessa questão? Então, assim, a gente pode assim, encontrar sempre dados mais concretos para embasar aquilo que a gente está dizendo, principalmente quando a gente for exemplificar. É sempre mais válido que você exemplifique com uma coisa concreta, com um exemplo do cotidiano, do que você simplesmente use termos abertos, genéricos. Então, sempre quanto você for mais específica, melhor vai ser a sua redação. Então, esses são os meus comentários para o seu segundo parágrafo. Eu achei que, do modo geral, você conseguiu abordar o que você queria dizer. Você falou lá em cima sobre questões econômicas e individualismo. Você norteia que você vai falar sobre individualismo. Você traz o Bauman falando das relações voláteis, justificando a pouca preocupação com o coletivo. E aí você traz a exemplificação que eu acho que aí sim você poderia ter explorado um pouco mais esse lado concreto. E eu acho que desse modo, além de agravar os problemas ambientais, tais ações podem acarretar outras consequências. Achei que você foi pertinente, você explorou melhor essa questão das consequências e da conclusão do que no parágrafo anterior. Então aí ficam esses comentários. Vamos para a sua conclusão, dar uma analisada na proposta. Portanto, atitudes são necessárias para alterar essa realidade. Sugere-se que quem vai fazer? O governo federal. E aí eu pontuei o número 3, que é como você vai viabilizar. Na figura do Ministério do Meio Ambiente, não ficou muito claro para mim. Fazer o quê? Investir em universidades. Com que finalidade? Para que pesquisas científicas possam definir o destino de materiais não recicláveis, de modo que o meio ambiente não seja afetado. E 5, um detalhamento. Paralelamente, promova a conscientização da população em relação à reciclagem. Com isso, espera-se que essa última frase, então, as perspectivas futuras. Eu gostei. Você explorou bem essa questão da questão econômica, da questão da preocupação com o meio ambiente. Agora, e a questão do individualismo? Como vamos combater? Entende que a sua proposta ela tem que fazer menção aos dois problemas que você levanta anteriormente na sua redação. Você não pode, em hipótese alguma, fazer uma proposta parcial. Então, por essas razões, eu acho que a sua proposta poderia ter sido mais elaborada, você poderia ter sido mais detalhada. E, assim, sempre lembrando que você não pode propor duas questões que embasam a sua discussão e, na verdade, na intervenção você só falar sobre uma delas. Então, fica esse o meu comentário. E vamos direto agora para as notas por competência. Aí na norma culta eu te dei 200 pontos porque eu acho que você domina perfeitamente as regras gramaticais, você usou perfeitamente as palavras, você teve um erro, um desvio, mas assim, isso não teve reincidência, não aconteceu de novo, e por isso eu te dei 200. Na estrutura da dissertação argumentativa, perfeitamente, você entendeu o propósito, você entendeu a estrutura, como que você apresenta suas ideias, como você organiza a sua tese, como que você organiza os seus argumentos, como que ele é estruturado, perfeito, não tenho que pontuar, 200 pontos. Também na argumentação, eu acho que você selecionou muito bem as ideias, os fatos, os argumentos, e por mais que eu tenha feito as ressalvas em relação à questão dos conectivos, aqui não é uma competência que trate disso. Você explicitou a sua tese, você trouxe argumentos, você trouxe referências externas para embasar, e eu acho que por essas razões eu também não tenho o que te descontar. Eu não acho que os erros que você apresentou não tenham sido assim, erros justificáveis para você perdeu os 200 pontos, não comprometeu o meu entendimento, achei que foi uma redação, uma argumentação bem feita. Recursos coesivos, aí eu acho que por você ter repetido, você tem um bom domínio, quando você usa certo, o problema é o quando, você usa pouco, eu acho que você precisa usar de uma maneira mais abundante os conectivos, porque eles vão dar muito mais clareza ao seu raciocínio, que já está claro, mas eu acho que ele vai, a partir do uso de conectivos, ficar muito melhor, muito mais claro ainda, vai ficar muito mais fácil de corrigir. Mas por essas razões do pouco uso, né, e dessas limitações, eu te dei 160. E na última competência, eu te dei 120, porque a sua competência ela estava relacionada à discussão, mas ela não está totalmente detalhada, não atendeu exatamente a tudo que você pontuou. E por essas razões eu te dei 120. Somando todos esses pontos, você tirou 880.
Então você já tem uma nota muito boa. Agora, o que a gente vai fazer para aumentar o nível da sua redação e você se aproximar dos 1000 pontos e chegar nos 1000 pontos? O plano de ação é o seguinte: ele é muito sucinto porque você tem poucos erros e os seus erros são muito diretos. Então, em relação à estrutura e recursos coesivos, que eu acho que é a sua prioridade, explore os conectivos. Inicie sempre os períodos com conectivos. Não economize. Eu acho que você precisa trazer essa questão da conexão das suas ideias, e os conectivos eles ajudam a tornar mais claro ainda a sua explicação, que você já tem uma boa base e ela já é clara o suficiente. Mas com os conectivos você vai aumentar o patamar do seu texto. Em relação à argumentação, eu acho que você poderia explorar mais o lado prático da discussão, que nem eu coloquei aí. E eu disse anteriormente, essa questão da exemplificação, trazer uma exemplificação mais concreta para fazer com que a sua redação ganhe mais força. E um outro ponto que aí eu não coloquei na sua argumentação, mas que é uma regra que você tem que levar não só no seu argumento, mas em qualquer momento do texto, que você trouxer uma informação, um dado, uma pesquisa, você tem que informar de onde você tirou aquele dado. Ele não pode estar solto de maneira alguma. Então você tem que dizer de onde você tirou aquele dado, de preferência de uma instituição que tenha credibilidade, tenha nome, tenha peso, as pessoas reconheçam que aquela fonte é uma fonte de credibilidade, e também, sempre que possível, o ano, se for uma pesquisa, um ano, se for um dado, para a gente ter uma noção de qual é o recorte temporal que você tirou. E em relação à conclusão, eu acho que você tem que lembrar sempre e levar isso para todas as suas outras redações, que é que você tem que abordar os dois problemas. Então o individualismo ficou totalmente a desejar. Você falou de um ponto e não falou de outro. Então, assim, por essa razão, eu dei aquela nota que eu te dei, e é uma coisa que você tem que levar para todas as suas outras redações. Sempre faça menção aos dois problemas que você levantou. Dois problemas porque você levantou dois problemas. Pode ser que tenham pessoas que façam mais problemas, um problema, não sei. E lembrando sempre dos 5 pontos do INEP em relação à cartilha do participante, que ele fala o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e o detalhamento de algum desses pontos. Então, assim, esse é o meu plano de ação para você, em ordem de prioridade. Primeiro os conectivos, depois você pensa nessa questão da argumentação, que é um pouco mais complexo do que usar os conectivos, e pensar na conclusão, que na verdade é simplesmente você construir uma proposta para os dois pontos. E com isso eu tenho certeza que o patamar da sua redação vai mudar e você vai melhorar ainda mais, vai ultrapassar a barreira dos 900 pontos e com certeza vai conseguir alcançar os 1000 pontos. Tá bom? Então, se você acompanhou essa correção até aqui, eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido com todas essas dicas, e se inscreve no canal para você acompanhar todos esses conteúdos que estão sendo lançados semanalmente. É muita dica, é muita coisa que você pode também usar na sua redação, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então se inscreve no canal, acompanhe o canal, e se você gostou também dessa correção, manda sua correção pra gente, manda sua redação pra gente corrigir, que eu tenho certeza que você também vai se beneficiar. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.